Olá a todos, este é o canal Quarto Secreto e a nossa pergunta é: você crê que Deus é todo-poderoso? Que Deus é todo amoroso? Como entender então e explicar a presença do mal no nosso mundo? Então nessa série de vídeos nós queremos abordar o problema do mal levantado por Epicuro, a questão das teodiceias e como entender este assunto da forma mais bíblica possível. Nessa série de 3 mini-aulas, nós iremos abordar então esta questão tão conhecida no meio da teologia cristã, que é o problema do mal, que foi proposto ali por Epicuro. Falaremos sobre as teodiceias e também tentaremos enxergar e compreender como que o mal ele pode ser entendido da forma mais bíblica possível. E tudo isso faremos aqui baseados neste excelente livro de Jonas Madureira, Inteligência Humilhada. Vou seguir aqui o itinerário do assunto que ele desenvolveu neste livro. E, obviamente, eu vou apenas beliscar neste assunto. O que ele traz no livro é muito mais complexo e profundo, com muito mais explicações, muito mais considerações. Se você nunca ouviu falar neste assunto, você então tome conhecimento e você que já ouviu, possa aprender um pouco mais sobre este dilema, que acaba sendo um dilema tão importante que levou a muitos teólogos, filósofos a se debaterem sobre esse assunto e que, obviamente, não é um assunto fechado ainda, porque nós não podemos entender como é que o mal se encaixa e se explica plenamente no nosso mundo. Mas nós iremos então começar aqui pelo ponto número 1, iremos então falar sobre a primeira frase do credo apostólico. Eu já falei aqui sobre o credo apostólico, vou deixar aqui um link para que você veja a respeito. Aqui eu vou apenas citar e comentar sobre a primeira frase que diz: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E por que está pegando então este trecho do credo apostólico? Porque aqui nesta frase está encerrada duas verdades bíblicas que a igreja cristã sempre acreditaram, sempre defenderam. Vale dizer que o credo apostólico é um símbolo da igreja cristã, da fé cristã, e que diz então que, primeiro, Deus é bom. Aqui, quando então denomina Deus de Pai, a Bíblia fala que Deus é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é um Deus que deseja ser chamado de Pai, e isso vai apontar então para a sua toda bondade, sobre a sua questão amorosa. E Deus também é o nosso Pai, né? É o Pai nosso que está nos céus, o Pai a quem nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro ponto aqui é que Deus é bom. E o segundo ponto é que Ele é todo-poderoso, Criador do céu e da terra. Então, esta também é uma outra verdade bíblica que é expressa a respeito de Deus, que Deus ele é todo-poderoso. Deus ele é o Criador de todo o universo, de todas as coisas, e Ele mantém o universo sob o seu domínio, sob o seu controle. Todas as coisas foram feitas do nada pela sua palavra. Então, Deus ele é todo amoroso e Deus é todo poderoso. Mas é justamente por causa da inseparabilidade que há entre a bondade suprema de Deus e o seu supremo poder que o problema do mal se impõe como uma questão demasiadamente espinhosa, tanto para os cristãos como para qualquer pessoa que sustente a crença em um Deus que seja todo bondoso e todo poderoso. Página 118. E então nós passaremos a falar sobre o chamado problema do mal, levantado por Epicuro. Epicuro foi um filósofo grego que viveu ali alguns séculos antes de Cristo
E deixe-me primeiro ler aqui a definição de dilema do mal ou paradoxo de Epicuro, que diz assim: é um dilema lógico. Interessante que Epicuro era um filósofo, então aqui nós iremos trazer algumas palavras, alguns jargões aí do meio filosófico. Então, é um dilema lógico sobre o problema do mal, atribuído ao filósofo grego Epicuro, que argumenta contra a existência de um Deus que seja ao mesmo tempo todo-poderoso e todo-bondoso. Então aqui a grande questão é uma tensão que existe entre duas proposições, aliás, entre três proposições. Deixe-me ler então quais são essas três proposições colocadas por Epicuro. Proposição número 1, Deus é todo bondoso. Proposição 2, Deus é todo poderoso. E 3, o mal está presente no mundo. Então esta é a grande questão que Epicuro está colocando. E aí, pela caneta de Lactâncio, Lactâncio foi um apologista cristão que viveu ali entre os anos de 260 e 320, e que nós vamos conhecer um pouco mais sobre essa questão do mal levantada por Epicuro, porque Lactâncio diz o seguinte: Epicuro enumerou 4 cenários teológicos do problema do mal e suas respectivas implicações. Então veja aqui, preste atenção. Qual foi o primeiro cenário, então, que Epicuro diz ser possível? Primeiro, Deus quer eliminar o mal, mas não pode. Então Deus é fraco. Cenário número 2, Deus é capaz de eliminar o mal, mas não quer eliminá-lo. Então Deus é mau. Cenário número 3, Deus não quer nem é capaz de eliminar o mal. Então Deus é mau e fraco. E o cenário número 4, Deus quer e é capaz de eliminar o mal. Então Deus é bom e poderoso. Então veja que dos 4 cenários, apenas o 4º é compatível com a crença que nós temos em Deus. Mas é justamente esse 4º cenário que impõe ao cristão uma dificuldade aparentemente colossal. De fato, entenda que, ao dizer que Deus é todo-poderoso, que Ele é todo amoroso, mas que ainda assim o mal existe, então este é um dilema muito grande de refletirmos essa questão: como é que Deus, sendo poderoso e bondoso, Ele permite a existência do mal, seja o mal natural, como as catástrofes naturais, os tsunamis, terremotos que derrubam prédios e matam pessoas, doenças, essa pandemia que estamos vivendo, ou seja o mal moral, aquele mal que vem por meio de decisões morais dos homens, como as guerras, como a violência urbana, a corrupção, tudo isso advém de decisões morais do homem. Como é que Deus permite tudo isso? Sendo Ele bom e poderoso. Então, em 1710, um filósofo alemão por nome Gottfried Wilhelm Leibniz, ele vai escrever um livro intitulado Ensaios de Teodiceia, e neste livro, então, ele cunha este termo Teodiceia, que é a junção de duas palavras gregas, theos, que é Deus, e dikaiosdeikeia, que é julgamento. Então, seria o julgamento de Deus. Na verdade, teodiceia é aquela elaboração teológica ou filosófica no sentido de explicar ou de justificar o poder e a bondade de Deus, mesmo em face do mal. O problema é que das 3 proposições do problema do mal, levantado por Epicuro, ninguém pode negar a terceira proposição, que é o mal existe no mundo. Então, nas teodiceias, os teólogos ou filósofos irão sempre trabalhar e ressignificar ou o poder de Deus ou a bondade de Deus. Irá então diminuir ou até negar esses atributos de Deus que são expressos na palavra.
Então nós temos, por exemplo, o caso do filósofo australiano John Mackie, e ele escreve assim: os argumentos tradicionais a favor da existência de Deus têm sido asaz criticado pelos filósofos. Mas o teólogo, se quiser, pode acatar estas críticas. Agora veja o que ele fala. O teólogo, pode admitir que nenhuma prova racional da existência de Deus é possível. Então aqui você veja um filósofo atacando então a própria existência de Deus, e o que ele quer dizer aqui é que, portanto, o mal existe. O mal existe porque, na verdade, não sabemos se Deus de fato existe. E John Mackie, ainda escrevendo no seu mesmo livro, ele vai dizer assim: de modo bastante simples, pode-se dizer que o problema do mal se apresenta desta maneira: Deus é onipotente, Deus é totalmente bom, mas ainda assim o mal existe. Parece haver alguma contradição entre essas três proposições, de tal modo que se duas delas forem verdadeiras, seja elas quais forem, então a terceira é falsa. Então perceba aqui que John Mackie está afirmando que entre essas três proposições de Epicuro existe uma contradição, e que se duas delas forem verdadeiras, uma tem que ser falsa. Ora, nós sabemos que o mal existe, então o que John Mackie está aqui sugerindo é que ou Deus não é poderoso ou Deus não é bondoso. Então você vai vendo aí a construção filosófica em cima deste dilema, atacando os atributos de Deus. E aí nós precisamos nos atentar a esta questão que ele falou, que nessas três proposições existe uma contradição. Precisamos perguntar se de fato existe uma contradição. E aí a pergunta é: o que é uma contradição? A contradição também é uma questão estudada na lógica, dentro da filosofia. E o que é uma contradição? Então, pegando a definição do próprio Aristóteles, ele diz que contradição ocorre quando uma conjunção apresenta uma proposição e, ao mesmo tempo, a sua negação. Deixa eu explicar isso direitinho. Se eu falar assim: isto é um livro, isto não é um livro. Aqui eu estou fazendo duas proposições. Isto é um livro, e uma segunda proposição: isto não é um livro. Eu tenho duas proposições que se contradizem. Uma é a negação da outra. Então isto é uma contradição. Um outro exemplo: Jesus é Deus. Primeira proposição. Segunda proposição: Jesus não é Deus. Então eu falo: Jesus é Deus e Jesus não é Deus. Isto é uma contradição. Eu estou aqui unindo duas proposições, onde uma nega a outra. Um terceiro exemplo: Deus é um em essência e Deus é três em essência. Isto é uma contradição, porque eu estou falando coisas diferentes em duas proposições. Então a pergunta é: será que neste paradoxo de Epicuro, quando ele diz Deus é todo amoroso, Deus é todo poderoso e o mal existe no mundo, será que de fato existe uma contradição nessas três proposições? Essa é a pergunta que nós tentaremos responder no próximo vídeo. Nesta aula falamos sobre o dilema do mal ou o paradoxo de Epicuro, falamos sobre a definição de teodiceia, demos um exemplo aqui de teodiceia e continuaremos a refletir sobre esse importante assunto da teologia cristã. Então, forte abraço e até a próxima mini aula.